E aí, rapaziada, tudo bom? Professor Portela em mais uma aula de geografia aqui para vocês. E hoje a gente vai falar sobre hidrografia, tá bom? Dentro desse tema, a gente vai tratar hoje da distribuição de água no planeta e a gente vai tratar também do consumo de água no planeta e no Brasil também, tá bom? Para começar, eu coloquei para vocês, uma imagem das Cataratas do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu, lá no Paraná, que é um dos maiores corpos hídricos aí brasileiros, né? É uma região muito importante, tão importante que abriga a usina de Itaipu, que já foi considerada a primeira maior usina do mundo. Atualmente ela é a segunda maior usina do mundo, porque a China construiu a usina de Três Gargantas, tá bom? Essa usina é tão importante, né? E baseada aí nesse fenômeno hídrico grande aí da bacia do Paraná, de uma forma geral, que ele abastece, essa usina abastece mais ou menos 20% de todo o consumo elétrico brasileiro, tá bom? Só para a gente ter uma noção inicial aí do tamanho desse fenômeno hídrico. E a gente está falando aí de uma parte só, porque se a gente for pensar na hidrografia brasileira, a gente ainda tem a bacia amazônica, por exemplo, que é muito importante, Tocantins, Araguaia e ainda outras regiões que a gente vai falar nas aulas mais para frente aí, tá bom? Hoje a gente fala sobre consumo e distribuição de água no planeta, tá bom? Quando a gente pensa nessa distribuição, vamos olhar esse primeiro gráfico aí, que está à esquerda, tá bom? Olha só, dos 100% de água que existem aí na superfície do planeta, a gente tem 97% disso, olha só, que é formado por água salgada. Essa água salgada está nos oceanos, essa água salgada está nos mares interiores, essa água salgada está distribuída nos corpos hídricos que têm uma salinidade razoavelmente alta, o que dificulta o consumo, o que dificulta a captação dessa água para consumo, tá bom? Ah, então ninguém consome essa água? Sim, você pega, por exemplo, Israel, capta a água do oceano e faz a dessalinização dessa água. É um processo relativamente caro, mas pela condição que eles têm de disponibilidade de água, faz com que eles sejam obrigados a utilizar esse tipo de água, tá bom? É lógico que aqui no Brasil, por exemplo, como a gente tem uma disponibilidade muito grande de água doce na superfície, a gente usa a captação de água doce, de rios, né, água superficial, o que barateia bastante o processo para a gente, tá bom? Mas se a gente for olhar a distribuição disso pelo planeta, olha só, apenas 3% da água da superfície é água doce, né? Como eu disse, o restante, os 97%, são água salgada, oceanos, mares interiores e assim por diante, tá bom? Vamos pegar esses 3% aqui, e vamos ver como eles são distribuídos. Desses 3%, desta quantidade, né, inclusa aqui nesses 3%, 77% disso, 77% desse total, está em geleiras calotas polares. O que são essas geleiras? As geleiras, as neves eternas que estão aí no topo da Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes, nos Alpes, Alpes suíços, Alpes escandinavos, Alpes dináricos e assim por diante, tá bom? Então, essas são as águas que estão em formato de gelo, né? Em regiões muito altas ou em regiões de latitude muito alta também, beleza? Dentro dessa quantidade de água que a gente observou aqui, 22% dela, 22% está dentro do que a gente chama de lençóis freáticos, que é a água subterrânea. Água subterrânea, que não é água de superfície, tá bom? É lógico que essa água vai abastecer os corpos hídricos depois, vai abastecer os lagos, vai abastecer os rios, os córregos, e surge como nascentes aí na superfície, mas de uma forma geral a sua maior quantidade está no subterrâneo, beleza? Então não é a água que está na superfície, disponível imediatamente para a gente. O que está disponível imediatamente para a gente é apenas este 1%, ok? Está dentro de rios, de lagos, de riachos, de lagoas, córregos e assim por diante. Só 1% de toda a água doce do planeta está presente nesses corpos hídricos, ok? Agora a gente dá uma olhadinha
no consumo de água que a gente tem per capita no mundo de uma forma geral. E a gente distribuiu isso, ó, por continente. Olha só, a gente tem a distribuição aí por América do Norte, Oceania, Europa, Ásia, América do Sul e África. A gente percebe observando aqui que a maior porcentagem de uso da água, né, o continente que mais consome água, é a América do Norte, né? E a gente observa também, né, e sendo que a gente tem o menor uso de água aí pela África, né? E aí os outros continentes estão aí no meio, né? Em segundo lugar, Oceania, em consumo. Terceiro lugar, Europa, em consumo de água. Quarto lugar, a Ásia, em consumo de água. América do Sul aí ocupando o quinto lugar em consumo de água. E como eu já disse, em último lugar aí a gente tem a África em consumo de água per capita no mundo. Tudo bem? Olha só, é interessante a gente observar também que o maior consumo se dá pelas atividades agrícolas, né? Então aí, em atividades de características rurais, a gente tem o maior consumo, tá bom? A América do Norte, novamente, numa posição de destaque no consumo de água para as atividades agrícolas, né? A Oceania também, né, vem em segundo lugar, a gente tem uma quantidade bem razoável, né, de consumo. O que a gente percebe aqui, ó, é que a gente tem a agricultura sendo a atividade que mais consome água no planeta, ok? E olha só, na América do Norte, a gente tem a atividade industrial como a segunda maior consumidora de água. A atividade industrial vai variar um pouco nos continentes, né? Por quê? Porque nem todo continente tem essa industrialização tão intensiva como a gente observa aqui na América do Norte, por exemplo, e na Europa, tá bom? Ah, professor, mas na Ásia também tem bastante industrialização. Se a gente for pensar na China e no Japão, realmente tem bastante industrialização, mas não são todos os países que apresentam essa característica. Então, se a gente distribuir a água pelo continente todo, a gente vai ter, olha só, uma porcentagem não muito grande de água utilizada pela industrialização dentro do continente asiático todo, tá bom? É lógico que se a gente pegar cada país em separado, a gente vai ter uma realidade diferente, né? A Europa tem uma posição de destaque também aí no consumo de água dentro das indústrias. E, em último lugar, a gente tem o consumo doméstico, o consumo humano, né? Dentro das casas das pessoas. A gente tem o consumo de água doméstico em segundo lugar. Aí, desculpa, como o tipo de uso que menos consome água per capita no Brasil. Quer dizer então que eu não preciso me preocupar com o tempo que eu gasto no chuveiro na minha casa. Não é bem assim, né? A água que chega para a gente, ela vem aí de sistemas de captação, sistemas de tratamento, tem um custo, a gente precisa fazer represamento de cursos d'água superficiais. Então a gente tem um custo ambiental e um custo financeiro também da produção dessa água para o consumo humano, ok? Sem contar que assim, se a gente exagera no consumo de água, a gente rebaixa os reservatórios de captação que a gente tem por aí, as represas, os mananciais, etc. E a gente pode ter um problema, como a gente já teve aí alguns anos no Brasil, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, com um período de estiagem relativamente prolongado que trouxe para a gente uma preocupação séria aí no abastecimento de água para a população humana. Ok? Vamos lá? Olha só, aqui dentro do Brasil a gente tem a distribuição total de água por atividade também. E olha que interessante, né? Para irrigação, a gente tem 68% dessa água consumida destinada para irrigação, tá bom? A gente tem um total de consumo aí de 1.158 metros cúbicos por segundo, né, de água distribuído entre todas essas atividades. Esses são dados aí que foram elaborados pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ok? São dados oficiais. Então, desses 1.158 metros cúbicos de água, né,
quanto é o metro cúbico? Um metro cúbico são 1000 litros, né? A gente tem como se fosse uma caixa d'água de 1 metro de altura por 1 metro de largura por 1 metro de profundidade, né? Então a gente tem 1 metro cúbico representado por este volume de água, que são 1000 litros de água, tá bom? Então a gente pode fazer uma projeção aí de quanto representa esses 1.158 metros cúbicos de água por segundo de consumo aqui no Brasil. É bastante coisa, tá bom? Olha só, o abastecimento animal, a gente está falando só de irrigação de áreas agricultáveis, né? O abastecimento animal está em segundo lugar aí, depois a gente tem o abastecimento urbano, dentro das cidades, ok? Depois a gente vai ter o abastecimento para indústrias, certo? Abastecimento rural, que aí a gente já está falando de moradias e consumo humano, né, dentro dos domicílios rurais, né? E por último aí a gente tem abastecimento por mineração, aliás, penúltimo, e por último a gente tem as termoelétricas, né, que precisam de água também para resfriamento das suas unidades geradoras também, tá? E também para a própria geração, não só o resfriamento, mas para a própria geração de energia elétrica, essa água aquecida que vai girar os rotores que vão gerar energia elétrica aí nas turbinas, ok? Olha só, o abastecimento urbano ele vai consumir 8% do total de água consumida no planeta, no Brasil, ok? Olha só, o total de... Eu quero que a gente preste atenção aqui agora, ó, no total de área irrigada do Brasil, tá? Que consome uma boa quantidade dessa água que a gente tem disponível na superfície do Brasil. E olha só o detalhe, né? A gente tem aí dentro do gráfico a área em verde, que é a região sul do Brasil, tem diminuído a sua participação não quer dizer que ela diminuiu a sua área agricultável, mas que outras áreas ganharam mais destaque no consumo de água, ou seja, na quantidade de área agricultável que vai ser abastecida por essa água superficial, tá bom? Por essa captação de água dos corpos hídricos, rios, lagos, córregos, que vai ser utilizada essa água para irrigação, dessedentação do gado, abastecimento aí dos ambientes rurais também, dos domicílios rurais. Mas o destaque que a gente pode ter aqui, olha só, é o destaque que teve maior crescimento da região centro-oeste. Olha como da década de 60 para cá, a participação que era irrisória de 0,4% do consumo de água passou a ser de 17% de água dentro da atividade das áreas irrigadas no Brasil, tá bom? Então a região centro-oeste é uma região que vem tendo um destaque aí na produção de soja, na produção de gado para corte. O Brasil tem se destacado bastante na exportação desse tipo de produto. E para a gente ter a exportação de grãos, a exportação de carne bovina, que tem destaque nessa região, a gente precisa do abastecimento de água dessas atividades dentro do território brasileiro, tá bom? A gente observa também aqui, ó, que a área em rosa é a região do Nordeste, tá bom? No Nordeste, olha só, que já tinha historicamente uma participação interessante na agricultura brasileira aí, né? E que veio apresentando, né, um aumento também gradativo. Olha só, em 1996 teve um aumento considerável, foi para 24%, mas que diminuiu a sua participação nos últimos anos aí, chegando a 16% do consumo, ok? E a gente tem a região sudeste, que aumentou também a sua participação, né, indo de 25% mais ou menos até 39% na sua participação agrícola, né? Sua participação, na verdade, na área irrigada total entre as regiões brasileiras. Beleza, pessoal? É isso aí que a gente tinha para conversar, né? Esse é o panorama geral da hidrografia brasileira em consumo, né, em distribuição de água. E até a próxima aula. Grande abraço